eu tinha um mantra, né, na minha cabeça de que, desde todos os insights, acho que Deus foi me dando durante a minha vida, desde a Olimpíada de Matemática, do primeiro dia que eu desisti de ir para a universidade e fui estudar mais um ano, de eu ter me formado na PUC com 10, de eu ter saído da minha empresa que eu estava bem empregado para montar um negócio, porra, de eu ter chamado meu irmão para trabalhar, de eu ter unido... Então, acho que todos esses momentos, acho que Deus foi direcionando, de certa forma ali, de uma forma errônea, né? Imagina, a quantidade de empresas familiares que dá errado no Brasil é gigantesco, né? E eu A fui chance de empreender dar de pau novo, é dar muito pau, grande. e, cara, deu certo. Acho que eu fui sendo direcionado ali. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast. Como sempre, trazendo pessoas interessantes para compartilhar com você boas ideias, grandes pensamentos. E hoje eu trouxe aqui um grande pensador, um grande amigo aqui, Felipe Dell'Acqua. Valeu, Patrick, obrigado. Cara, valeu por ter aceitado esse convite, bater esse papo comigo aqui. Obrigado. Um prazer tá junto aqui, te reencontrar. E vamos que vamos. Vamos. Cara, vai ser legal porque eu conheço o Felipe há bastante tempo, há muitos anos, né? Se a gente fizer conta para trás aí, dá uma década, se não mais, né? a gente começa a se entregar. Só que a gente nunca teve uma conversa, um bate-papo. A gente sempre falou de negócio, trabalho, chato, né? Vender coisas e tal. A gente vai falar sobre isso, mas hoje eu queria conhecer um pouco mais até do Felipe. Como é que começou essa tua história, né? Porque o Felipe hoje atingiu talvez coisas que você nem imaginava. Chegar em pontos que você talvez nunca tinha sonhado, né? Pessoalmente falando, profissionalmente falando, né? Eu lembro muita coisa de você, mas voltada para o e-commerce, né? A tua história profissional. Mas eu queria também saber um pouco do Felipe. Como é que o Felipe chegou onde chegou? Como é que essa história começa? Legal. Se a gente fosse lá atrás, né? Até pegando um pouco desse ponto do que eu imaginava chegar, né? Eu sou nascido no Rio de Janeiro, né? Criado e nascido no Leblon, no Rio de Janeiro. Só que eu era de uma classe média baixa, né? Fiz colégio público, estudei minha vida inteira em colégio público e sempre fui muito praieiro, né? Surfo até hoje, adoro surfar, é uma das minhas paixões. Mas eu me lembro que eu matava a aula para ir para a praia ou ia para a praia antes de ir para a aula. Ok. Né? Fiz isso durante muito da minha vida. Uma inveja que os paulistas aqui não conseguem fazer isso de jeito nenhum. Exato. E quando eu olhava um pouquinho para trás, né, eu fui relativamente bem no bodyboard, né? Cheguei a ser competidor, competi em circuito brasileiro, circuito estadual, viajei para competir, ganhei alguns campeonatos, fui campeão estadual, etc. Eu vi que eu era muito cara do esporte, mas eu nunca fui de estudar. Né? Eu nunca fui um aluno exemplar, meus pais nunca olharam para o meu boletim, nossa, que maravilha, olha o futuro. Né? Ele vai ser um mega empresário, nunca foi disso. E, obviamente, os colégios públicos aqui do Brasil, em geral, eles são muito debilitados, tanto de professores quanto de estrutura. E eu me lembro que na 8ª série, no meu colégio, a turma ia do número 1 ao número 8. Né? Quando você era do número 1, você era o mais inteligente, tinha as melhores notas. E quando você ia do 8, você era repetente. Era só o lixo do... Exato. E eu me lembro que no meu último colégio ali, antes de terminar o primeiro grau, eu fui da 502, então estava tudo bem ali na 5ª série. Fui para 602 e da 602 fui para 706. Ok. E naquela época, na 7ª série, eu me lembro que eu estudava com amigos de 20 e poucos anos de idade, que estavam lá e não conseguiam sair não conseguiam sair do colégio, né? Porque não terminavam, iam repetindo. Hoje em dia mudou, né? Você não pode nem mais repetir de ano, né? Mas eu tinha amigos de 20 anos lá, enquanto eu tinha 12, 13 anos. Nossa! Era engraçado. E aí na 7ª série eu vi, pô, não, cara, acho que aqui eu não quero... Não quero ficar, não. Não quero ficar essa galera de 20 anos. Aí, pô, melhorei um pouquinho o estudo, voltei para 802. Só que eu nunca levei os estudos a sério. Né? E eu me lembro que eu tinha uma professora de matemática que ela me odiava, não sei porquê, mas ela não gostava de mim, ela implicava muito comigo e eu nunca fui muito bom de matemática.
acho que não porque eu não gostava de exatos, mas porque eu não gostava de estudar, né? Eu preferia estar surfando do que dentro de casa lendo livro e fazendo gramática ou aritmética, né? Ou o que quer que seja. E eu me lembro que teve uma competição que era muito comum, né, nos colégios públicos, que é a Olimpíada de Matemática. E aí, não sei por que, eu me matriculei, né? E eram Olimpíadas estaduais, né? Então, todos os colégios públicos do estado do Rio de Janeiro, você se matriculava lá na 8ª série e tinha uma prova, como se fosse um vestibular, um Enem da vida. E o dia da divulgação do resultado era um dia que você se formava. E eu fiz por fazer lá, era no dia do colégio e tal. E aí, eu me lembro que no dia de receber lá o diploma lá de formatura da 8ª série, começou um burburinho entre os professores e os coordenadores. Felipe, você tá sabendo, né? Você foi bem lá nas Olimpíadas de Matemática? Eu falei, nem estudei direito, tá? Não fui legal, não sei o quê. E aí, por incrível que pareça, eu fui o número 1, fui o primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática do estado do Rio de Janeiro. Como assim? De todos os colégios. Olha aí. Eu fui primeiro. E de uma forma inconsciente, eu acabei, acho que usando aquelas Olimpíadas para provar para minha professora de matemática que não gostava de mim, que achava que eu era um vagabundo e etc., como eu sou capaz de fazer o que eu quiser se eu me dedicar àquilo. Né? Eu só era vagabundo porque eu não me dedicava aos estudos. Mas se eu me dedicasse... Era consciente, né? Era uma escolha. Exato. E aquilo ali foi uma virada de chave, eu acho que na minha vida. Foi a primeira vez que, né, na minha concepção ainda da adolescência para a fase adulta, de que eu sabia que se eu me dedicasse a alguma coisa, eu poderia ser bom naquilo, assim como eu me dediquei no esporte, né, no bodyboard, e fui bom, o meu lado de estudioso, de matemática e etc., eu poderia ser também. E acho que ali foi a grande virada na minha vida de talvez eu possa pensar em outros estágios da minha vida que durante a minha realidade eu nunca pensei. Vislumbrava, né? E aí, cara, aquilo foi, acho que, o grande estalo da minha vida, né? Foi a primeira. E a segunda foi eu passar para PUC, no Rio de Janeiro, né? Obviamente, meus pais não tinham grana para pagar uma faculdade particular. Eu queria fazer faculdade, né? Eu queria estudar desenho industrial. Já tinha aquilo na minha cabeça, Caramba, porque DI. eu já trabalhava eu fazia freela de computador, montava PC e revendia. Ok. Né? Então, como eu sempre fui um cara muito observador, eu me lembro que tinha meu vizinho de baixo lá do meu prédio, ele ganhou um 386, né? Isso aí é da galera das antigas. Ele ganhou um 386 e a gente ia brincando e tal, e aí eu quebrei o computador dele pela primeira vez. E aí ele chamou um técnico, a mãe dele chamou um técnico para consertar, e eu ficava ali olhando, você tá fazendo isso por quê? Não, tô trocando HD, tô refazendo isso aqui, tô vendo a memória RAM. E aí, cara, eu quebrei de novo o computador dele, não lembro por detalhe, não sei que eu quebrei o computador dele 2 vezes. E ele chamou a mãe dele chamou 2 vezes o técnico para consertar o computador. E na terceira vez que eu quebrei, eu falei, cara, deixa eu tentar consertar. Porque eu vi ele fazendo ali, eu já sei o que ele faz para consertar. E, cara, fui mexendo ali e tal, e consegui consertar. Eu falei, legal. E na época tinha um primeiro marketplace, que não era marketplace, mas era um catálogo chamado Boa Dica, que ele reunia os melhores preços de computador lá do Rio de Janeiro. Eu ia lá, comprava as peças de computador, montava um PC, gastava, sei lá, R$900 num PC e vendia por 3 mil. Então, meu primeiro negócio foi, cara... Uma margem boa, hein? Pô, imagina, você ter a margem de 300% ali. Eu gastava R$1.000 e vendia por 3 mil. E todos meus amigos que começaram a ganhar PC de Natal, de aniversário, porque tinha aquela época do jogo, né, do Doom, né, da nossa época, Duke Nukem. internet, Duke Nukem, etc. Tinha que ter um computadorzinho assim, razoavelmente legal, né, tinha um Pentium. Isso. E aí eu aprendi a montar e, cara, comecei a vender para todos os meus amigos. Depois os amigos iam indicando para outros amigos e virou um negócio. Que legal. Né, eu com 17 anos já ganhava relativamente bem, assim, comprando e vendendo Ticket PC. médio alto, 3 pau, pô, bom pra caramba. E foi aí talvez o primeiro momento também que eu comecei a abdicar um pouco do esporte, né? Porque às vezes eu tinha que ir na residência de alguém encostar o computador num sábado, no domingo, no dia do meu surf. Mas como eu ganhava dinheiro com isso, eu comecei a abdicar um pouquinho. Eu falei, cara, preciso ganhar dinheiro, né? Para poder fazer
fazer as minhas coisas e fui indo, né? Então, acho que o primeiro estalo foi eu ganhar essa Olimpíada de Matemática. Eu comecei a ganhar dinheiro cedo, né? Montando um computador. E aí, quando eu direcionei, cara, eu quero fazer alguma coisa relacionada a TI, a interface, a design e etc., a PUC era a melhor universidade do Brasil para isso. Tá. Só que na época custava, sei lá, quase R$ 2.000 a mensalidade, que devia ser praticamente o salário da minha mãe, Tá. né, que era secretária na época. O que ela ganhava não ia pagar a faculdade para um filho, mas eu botei aquilo na cabeça. Eu falei, cara, se eu ganhar uma Olimpíada de Matemática, né, e eu nem era bom em matemática, talvez eu consiga passar para a PUC. E aí eu comecei a estudar, né, comecei a fazer pré-vestibular no Miguel Couto, que era um cursinho. Só que eu já tinha repetido 2 anos. Eu já estava meio atrasado. Então eu fui para um supletivo ali na Gávea para conseguir ganhar um tempinho. E eu fazia supletivo e estudava no pré-vestibular. E aí o primeiro ano eu levei pau. Né? Eu não consegui passar. Mas como eu já tinha perdido muito tempo, né, com as séries que eu reprovei, eu falei, cara, acho que eu vou para uma faculdade ali que era R$ 300, que era a universidade na época, que era um curso bom também, e vou fazer lá. E aí meu pai me matriculou, falou, filho, eu te ajudo a pagar a parte, você trabalha, já paga a parte ali, pelo menos você faz a faculdade. E aí no dia que era para ir, primeiro dia, eu me lembro, né, o primeiro dia que eu ia, eu tava me arrumando, botando a mochila, tudo, e eu falei assim, cara, eu tô desistindo muito fácil do meu sonho. Né? Por mais que meu pai esteja me ajudando a pagar a faculdade e tal, não é isso que eu quero, né? Eu botei na minha cabeça que eu queria estudar na PUC e só porque eu não passei no primeiro ano eu tô abrindo mão porque eu tô atrasado nos estudos e tal. E aí eu me lembro que eu liguei pro meu pai naquela época e falei, pai, eu vou abandonar a faculdade. Mas filho, você nem começou. Onde foi que eu errei, né? Eu falei, não tô abandonando porque eu não quero estudar, eu quero tentar mais um ano porque eu quero estudar na PUC. E eu pago meu pré-vestibular e etc. Mas eu descobri que também tem um pré-vestibular ali na Cruzado, que era uma comunidade ali do Rio de Janeiro. Eu estudo de manhã no Miguel Couto e estudo de noite nesse pré-vestibular comunitário. Vou passar o dia inteiro estudando, de tarde ali eu faço meus computadores, faço os meus freelas e vou tentar mais um ano. E eu me lembro que a minha melhor amiga quando eu fiz o vestibular, né, tentei, obviamente, o FRJ, o ERJ, etc. Não passei para nenhuma das duas, porque eu estava muito focado ali na PUC. E eu me lembro que a Mariana, minha amigona minha de infância, Felipe, acabei de ver aqui, você está no top 5 da PUC, daqui do desenho industrial. E era um curso que ele tinha 35 vagas. Né, por semestre. Então ele era super competitivo, né? Não era qualquer um que passava. Eu consegui passar em quinto e consegui uma bolsa de 80%. Pô, que beleza, hein? Então a mensalidade da faculdade era mais barata do que eu pagava no pré-vestibular, no cursinho do Miguel Couto. E, cara, consegui passar, né? Acho que foi a primeira grande realização de que eu botei um sonho na minha cabeça, fui atrás, tive minha primeira negação ali de, puta, não consegui passar na primeira vez, mas tentei de novo, consegui passar com bolsa e, cara, completei a faculdade em 4 anos, me formei com o meu projeto de graduação, cara, de 10 unânime, com todos os professores, sempre me dediquei. Aí na faculdade eu comecei a estudar. Você virou a chave também. Aí eu virei a chave, porque eu falei, cara, já que eu não vou ser um esportista, não vou me dedicar ao esporte, eu quero minimamente ser bom na minha profissão. E aí, cara, eu abri mão, né, de competição e comecei a estudar. Aqui na tua cabeça, a sua profissão seria o quê? Porque você tá fazendo desenho industrial e você vendia computador. O que você queria fazer? Então, olha que engraçado. Depois que eu comecei a montar os computadores e começou a surgir os softwares, né, naquela época não tinha nem Adobe Photoshop, mas tinha alguns softwares de cartões de visita. Não sei se você lembra dessa época. Cara. E cartãozinho de aniversário. Eu lembro, meu pai comprou uma vez um software desse. E aí, cara, eu comecei aí, na época que tinha aquelas impressoras matriciais, e tinha impressora colorida. E eu me lembro que eu comprei uma impressora colorida, né? Era uma Epson, não lembro agora qual que era o modelo dela. Série dela. Mas eu comprei a impressora colorida, foi um dos primeiros caras a ter impressora colorida lá dos meus amigos. E comecei a fazer cartão de visita.
e comecei a fazer cartão de Dia dos Pais, Dia das Mães e vender. E era mais fácil vender isso do que ficar montando computador, pegar ônibus, ir lá pro centro, comprar peça e etc. Então eu comecei a ver que o hardware me possibilitou eu conseguir fazer dinheiro com design. E aí, na minha cabeça, quando eu pensei que eu quero fazer desenho industrial, eu quero trabalhar com interface gráfica, né? E aí, obviamente, quando foi evoluindo para a questão dos sites, dos blogs, dos e-commerce, né? Eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar com isso, né? Com e-commerce. Tanto que eu já, naquela época de freela, eu lembro que eu programava em WordPress, fiz nos primeiros e-commerce do Brasil de WordPress. A primeira integração do WordPress com o PagSeguro fui eu que desenvolvi, eu que programei. No e-commerce de um amigo meu que vendia camiseta. Que legal. Don Diz, a marca dele. Ele vendia camiseta. Ainda não, já morreu. Eles são os fundadores da Z-Dog. Ah, caramba, pode O primeiro e-commerce dos fundadores da Z-Dog foi eu que programei. Que legal. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cara, puta, interface, programação, e-commerce, era aquele universo que eu queria trabalhar. Tanto que na faculdade, quando eu me formei, a minha tese, a dissertação de formação, era como a usabilidade pode aumentar a taxa de conversão do comércio eletrônico. Caramba. Cara, isso lá em 2008. Pois é, 2008. 2008. Que é... Quando os sites eram horrorosos. O e-commerce era bebê, né, cara? Exato. Mas eu me lembro que eu tinha um ídolo, né, de infância que eu seguia na época, que chamava Felipe também, que ele era head de UX da Globo.com. A Globo.com sempre foi exemplo de usabilidade, né? Os melhores caras da internet trabalhavam lá na época, e eu seguia muito ele. Falei, pô, eu quero ser igual esse cara. E aí, no final, fui para essa questão de usabilidade, de conversão, e depois a gente... porque eu te conheci, na verdade, sabendo da Primórdia. Como é que foi essa história? O que é? Porque a gente pode estar assistindo aí e não sabe o que é. Como é que surgiu? Olha que engraçado. A vida é cheia de altos e baixos, né? Eu acho que isso na vida pessoal, na vida amorosa e no empreendedorismo é tudo igual. Sim. Né? Só que, como você já tem uma vida pessoal, uma vida amorosa, você pode escolher ficar só com esses altos e baixos nessa parte da vida e não na parte profissional. Eu quis fazer all-in. Mas quando eu comecei a fazer freela com isso, entrar um pouco na questão de comércio eletrônico, um dos grandes players, por player do Brasil, né, a gente tinha o Compra Fácil, né, que não existe mais, mas chegou a ser top 2 aí do Brasil e era uma empresa carioca. Sim. E a gente tinha três grandes sites de nicho no Brasil, que era a Sax Perfumaria, né, que vendia perfume geral, era um maior player do segmento. Tinha o Corpo Perfeito, que era de suplementos, que também não existe mais. E tinha a Netshoes, que era o maior player de calçados, que era em São Paulo. Sim. Mas os outros dois eram no Rio de Janeiro. E o outro Patrick, né, o Patrick Scripilite, a minha namorada na época, né, lá de época de faculdade, ela trabalhava na Sax. Né, e conheceu o chefe dela, que era o Patrick, e o Patrick me convidou para uma iniciativa dos fundadores da Sax Perfumaria para abrir a primeira empresa de full commerce do Brasil, chamada iFranquia. E a tese deles era, se a gente conseguiu fazer a Sax Perfumaria ser um sucesso na internet, a gente consegue fazer isso com outras marcas. Então eu fui o primeiro empregado, o primeiro colaborador a entrar nessa empresa e começar a trabalhar com terceirização de e-commerce. Isso em 2007, antes de me formar. Eu fui o primeiro funcionário lá, fiquei 1 ano nessa empresa. Obviamente as oportunidades que apareciam lá, né, eram oportunidades pequenas, dado o tamanho da Sax Perfumaria, e muitos clientes que batiam na porta da franquia não tinham para onde ir. Ficaram abandonados, porque, quero fazer o e-commerce, não sei como fazer, vocês sabem, quero contratar vocês, mas eu sou muito pequeno para vocês. E pequeno eram empresas de 100 lojas, Mataco Roupas, Bagagem, eram empresas desse porte, mas não tinham potencial de ser uma empresa de 100 milhões, 600 milhões de faturamento. Eu fiquei lá durante 1 ano, nessa empresa, aprendi muito, né? Porque, cara, a gente botou
Na época, acho que foram 9 operações no ar, cara, rodando, empresa de 15 funcionários, então a gente fazia de tudo, né? Era uma startup na sua essência. E naquela época, acho que eu tinha 24 ou 25 anos, na verdade. E aí eu comecei a ver aquela quantidade de clientes que batia na porta lá e não tinham para onde ir. E eu ficava encucado, né? Mas para onde que eles estão indo? Não tem ninguém. Vi ali uma oportunidade. E eu, marrento, né, na época ali, né? Pô, passei pra PUC, fui campeão das Olimpíadas de Matemática, né? Pô, como assim, que né? eu não consigo Pô, fazer? sou campeão, sou medalhista, cara. Sou medalhista olímpico. E aí eu falei, cara, eu saí dessa empresa com 1 ano e pouquinho de casa lá e fui montar a minha empresa de full commerce, chamada Itática na época. Chamei outros 2 amigos de faculdade na época, um trabalhava comigo na franquia e a outra era a namorada dele. E eu falei, cara, vamos montar essa empresa pegando esses clientes menores e, pô, a gente já sabe fazer, a gente que faz aqui no dia a dia e, cara, vamos tocar o nosso barco. Eu me lembro bem, né, desse dia que eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu vou sair do meu emprego e vou montar uma empresa. Cara, naquela época ninguém empreendia, né? Não tinha esse boom de startup, milionários novos e tal. Todo mundo ou era concurso público ou sempre uma grande empresa, né? Uma Globo.com, né? Fazer carreira de 20, 30 anos. Eu virava médico, advogado, engenheiro. E o meu pai era um cara de carreira, né? Tá. Meu pai se aposentou na Michelin com 30 anos de casa e tal. Então, quando eu liguei, você tá maluco, você tem um emprego bom, por uma empresa legal, com sócios bons, não faz isso. Você vai trocar o certo pelo incerto. Mas eu sempre fui muito inquieto na minha vida. E aí eu falei, cara, eu vou fazer. Aí saí da companhia. Eu me lembro que eu ganhei R$9.000 de rescisão. Foi meu único período na minha vida como CLT. Foi 1 ano de empresa lá. Até hoje eu baixei o app do FGTS para ver lá. Tinha lá a matrícula de 2007. É a única na minha história. E aí eu montei a minha empresa. E, cara, na época, obviamente, não aquela coisa da Apple, né? Na garagem. Foi na sala da minha casa. Eu lembro que tinha uma mesa de madeira grande de jantar. Eu comprei um papelão, fiz um estúdio fotográfico, né? Botei essas lâmpadas assim, comprei uma câmera fotográfica lá com o dinheiro da rescisão. E o nosso primeiro cliente foi WQ Surf, que hoje é a maior marca de surfwear do Brasil, né? Uma multimarca bem grande, que nasceu lá no Rio, mas tem hoje Brasil inteiro. Foi o nosso primeiro cliente. E depois, obviamente, todos os clientes que tentaram bater ali na franquia na época e que eles não atenderam, a gente foi pegando e a empresa foi crescendo. A gente montou um primeiro escritório ali na Barra da Tijuca, um escritório de 30 metros quadrados. Depois a gente começou a crescer, ficou grande. A gente já montou um segundo escritório já com 200 metros quadrados, com 2 andares. E, cara, a gente tinha equipe fotográfica, equipe de marketing, implementação de plataforma, antifraude. A gente fazia uma célula de antifraude dentro de casa. A gente só não fazia logística. A gente terceirizava. Mas, cara, a operação ficou muito grande. A gente chegou a ser líder ali, referência no segmento, muito focado no Rio de Janeiro, né, obviamente, porque ainda era muito distante para mim em São Paulo. E, cara, o negócio cresceu. A gente começou a ganhar dinheiro. A gente apareceu na capa do Globo.com, do Globo da revista, como empreendedora de sucesso com menos de 30 anos, né? Isso com... Um Forbes Under 30 na época. Isso com 26 anos de idade, né? Ganhando dinheiro, né? Com CNPJ no nosso nome, founder, né? Na época não tinha founder, né? Eu nem sabia. Eu era diretor comercial na minha empresa. Mas, pô, diretor com 20 e poucos anos naquela época já era maravilhoso. E, cara, foi tudo bem até o primeiro grande golpe na minha vida, né? Que, cara, em algum momento eu comecei a perceber que quanto mais a gente crescia, mais eu trabalhava e menos dinheiro eu ganhava. E eu falei, cara, essa equação não... Pô, foi campeão das Olimpíadas de Matemática, essa equação não tá fechando a conta, né? E aí eu comecei a questionar os meus sócios. Cara, talvez esse modelo aqui não seja o que a gente está imaginando, porque se a gente crescer mais, a gente vai ganhar menos dinheiro, vai ter menos margem e a gente vai trabalhar mais do que a gente já trabalha hoje, que já é muito. E aí, obviamente, a gente estava numa situação super confortável, porque a gente era líder do segmento, né? Tinham poucos players no mercado, tinha a gente mais um na época, que era a própria franquia, né? Que estava
focando em operações maiores. A Infracommerce nem existia Tá. nessa época. E era um negócio muito pouco escalável, né? Porque as operações naturalmente não começavam grandes, né? Eram tudo go-to-market, né? Eram Sim. operações novas. E aí, cara, eu comecei a questionar por que a gente não migra o nosso negócio para tecnologia, né? Que, pô, é escalável, é infraestrutura, é código, né? O que a gente já conhece hoje, que já é natural. E nessa época, os meus sócios eram contra, né? Ninguém ali era muito técnico, né? Ninguém era de exatas, né? De sistemas, etc. A gente era de operação, era design, era marketing, né? Cara, isso aqui é o nosso mundo. Aham. E aí, puta, começou a ficar uma situação chata, né, na sociedade, porque eu queria ir para um caminho, eles queriam ir para o outro, eles estavam confortáveis com o negócio e eu estava desconfortável com o modelo de negócio. E aí acho que foi o primeiro baque da minha vida que eles fizeram um golpe realmente, né, e me tiraram da sociedade. Eu me lembro que do dia para noite eu já não tinha mais nada, não estava nem mais no contrato social. Caramba. O pai de uma das sócias era advogado e tal. Deram um jeito de te chutar Deram um de lá. jeito, porque eu tinha 25% da empresa, então eles tinham 75%. Né? Então, quando você tem a maioria das ações ali, você pode destituir um sócio, né, na prática. E, cara, eu me lembro que o negócio que surgiu na minha casa, que foi a minha ideia, que eu dei o nome da empresa, do dia para noite eu já não era mais sócio dessa companhia. Então, acho que foi aquele primeiro momento ali de, cara, tem que começar tudo do zero. Né? Só que eu já tinha construído, bem ou mal ali, uma referência no mercado, os empresários já me conheciam, eu já conhecia como funcionava, né? Já tinha apanhado muito ali na primeira empresa. Mas eu falei, cara, eu não vou desistir, né? Vou agora seguir o caminho que eu queria, que era ir para tecnologia. E aí, voltei para casa, né? Eu morava na casa da minha mãe ainda nessa época, e eu já programava, né? Programava ali PHP, HTML, CSS. Tá. E comecei vou começar a desenvolver aqui uma plataforma de e-commerce. Comecei a Você estudar. entendeu que tinha um espaço para isso, né? Porque na época todas as operações, tanto de e-commerce como de tecnologia, focava em marcas enterprise, Tá. em marcas grandes. Só que o e-commerce estava começando a ficar um pouco mais popular. Estava começando a aparecer mais um ecossistema de meios de pagamento, o Correios lançou o ICEDEX, né? Uhum. Então começou a ficar mais fácil de você montar um e-commerce. E nessa época começou a aparecer os open source. Né? Então tinha o OpenCart, Sim. tinha o WooCommerce, tinha o Magento. E eu falei, cara, de repente dá para aproveitar algum desses open source, fazer uma versão brasileira, integrar ele com um ecossistema de parceiros locais aqui e montar uma plataforma de e-commerce. Naquela época nem Vetex existia, né? Era plataforma, né? Tá. A empresa tinha o Ikeda na época, Uhum. eram aquelas coisas mais voltadas para player grande, né? Tanto Sim. que a Netshoes usava Ikeda, Sim, sim. o Walmart usava a plataforma, né? Então eram muito voltados para esses players muito grandes. E a Saks tinha dentro de casa, né? Era plataforma Tá. proprietária. Aí, cara, eu comecei a estudar, estudando, programando, montando uma lojinha ali, tentando. Eu me lembro que eu montei uma lojinha de bijuteria integrado com PayPal, que já era nativa a integração lá. Falei, cara, de repente eu consigo fazer alguma coisa já para o português, comecei a traduzir na mão ali e consegui montar uma lojinha meia boca, mas que vendia em real, com PayPal. Tá. Só que o PayPal ainda não era muito difundido aqui, você tinha que sair do checkout, Aham. montar a conta lá, né? Checkout transparente Esquece, isso aí é não existia, é. né? E aí eu comecei a conhecer um pouco mais ali não tinha integração com ClearSale, né? Com gateway de pagamento, na época era Braspag. E aí como eu já conhecia todos esses players, eu comecei a montar a lojinha, comecei a integrar com esses carinhas. Aí me lembro que eu peguei um primeiro cliente de bijuteria que me pagava R$500 por mês. E fiz o primeiro site. Aí foi que surgiu a Primórdia. E aí me lembro que nessa época o meu irmão trabalhava na IBM, estava bem lá, estava num cargo legal ali. E eu convidei ele para, pô, você não quer trabalhar comigo e tal? Pô, mas você vai me pagar? Como que vai ser assim? Não, cara, hoje eu ganho R$500 por mês e eu tenho que pagar
R$ 50 para local web de host e o resto fica para mim. E tem o custo da nota ainda, né? Mas dá para crescer e quando crescer eu te pago. Puta, cara, não tem como largar aqui meu emprego, tava ganhando bem na época. Falei, cara, então, mas fica com isso na cabeça. E aí, cara, fui pro mercado, né? No final, dentro desse meio tempo, eu descobri que eu tinha uma aptidão muito boa para vender Comercialmente. comercialmente. E fui pra rua, não tinha tantos eventos naquela época, Aham. né? Mas, cara, fui pra rua e comecei a falar com um ou outro. Ah, tem uma lojinha, quer montar o e-commerce comigo? Custa R$ 800. Eu fui aumentando meu preço já, né? Aí, cara, eu me lembro que eu tinha 5 clientes. 5 clientes e ganhava ali mais ou menos uns R$ 4.000 por mês, né? Já tinha uma marquinha, tinha um sitezinho já existia A a marca já era Primórdia. Primórdia, né? E por que Primórdia, né? Eu Porque ia perguntar na sequência. a Primórdia, no termo, né? Os primórdios, né? O que volta lá atrás, né? Tudo, o começo de tudo, Aham. né? E o nome ele é simbólico porque eu tive que começar do zero de novo. Ok. Então eu tive que buscar energia lá atrás, quando eu empreendi pela primeira vez, tentar de novo, só que um pouco mais calejado, né? Em termos de... É mais safo, né? mais safo, né? Comercialmente, Aham. empresarialmente falando, conhecer questões de nota, né? Pô, eu me lembro que eu abri a primeira empresa no lucro presumido, quando deveria ser simples. Tá. Paguei um imposto absurdo e já a segunda já Desnecessário. abri sim, Aham. então eu fui aprendendo já, apanhando na vida, né? Então Primórdia foi porque, cara, preciso voltar à minha essência, recuperar minhas forças. Era novo ainda, mas, pô, né? Tinha acabado de sair de um barco para começar de novo. Então, o Primórdia ele tinha, tanto que a logo era como se fosse uma célula se desfazendo e organicamente abrindo outra. Tá. E eu era designer, né? Então, pô, isso aqui eu botava. Isso era mole, eu gastava R$ 1 para isso. Aí, cara, tinha 5 clientes, ganhava R$ 4.000 por mês. A plataforma estava começando a ficar mais portuguesada, né? Ainda tinha algumas coisas em inglês, né? Porque a gente saiu ali da base do Magento. Mas foi evoluindo, cara, até que a gente pegou o Rony da Reserva, já vinha conversando com ele na época da empresa de full commerce, ele me ligou um dia e falou assim, pô, Felipe, passa aqui na Reserva, quero te contar um projeto. Aí eu me lembro que eu fui lá de manhã, era 9 horas da manhã e tal, aí eu cheguei lá, tava esperando ele, aí chegou o sócio dele, que era um advogado, falou, Felipe, assina esse NDA, eu não fazia ideia que era um NDA, assina esse NDA aqui e a gente volta a conversar. Não, mas pra que é isso aqui? É só pra você não sair com nenhuma informação daqui. Tá. Aí eu comecei a ler rapidinho ali, eu falei, cara, multa de R$ 1 milhão se você vazar qualquer dado dessa reunião. Eu falei, puta, ganhava R$ 4.000 por mês, vou ter que pagar... R$ 1 milhão? Falei, cara, não vou assinar isso aqui, né? Tá doido e A tal. sentença de morte. Aí, né? pô, chamei o Rony, falei, Rony, cara, não vou assinar isso aqui, o que isso aqui tá doido? Não, cara, assina isso aqui que você vai valer a pena. Aí, pô, assinei lá contra a minha vontade e tal, aí entrou todo mundo, e aí eles abriram qual que era o projeto. Era a primeira DNVB do Brasil, que era uma parceria entre a Reserva e o Luciano Huck. E o que era isso, né? Eles queriam pegar o know-how de fashion da Reserva e fazer camisetas comemorativas em cima das causas que o Luciano Huck apresentava no Caldeirão. Então o site ia aparecer todo sábado na TV, na Globo, na época que a Globo Nossa, era já um ia canhão de estourar de audiência no site. de audiência. E aí eu falei, Felipe, esse projeto aqui tá com o Luciano Huck, cara, vai ser a nossa maior aposta aqui da Reserva, me faz uma proposta pra gente poder fazer o e-commerce para esse projeto aqui e a gente quer usar vocês, quer usar a Primórdia. Na época a gente não tinha nem escritório, não tinha nada. Eu falei, pô, beleza, volta aqui, preciso do projeto até amanhã. Aí eu falei, caramba, Luciano Huck, Reserva e tal. Aí eu mandei R$ 150 mil. Estourei. Eu falei, porra, eu estourei a boca do balão, né? Vou mandar R$ 150 mil de setup e naquela época, sei lá, R$ 10 mil de FII mensal. E a gente já cobrava take rate, já cobrava percentual naquela época, era 4%. Olha, tava... E eu lembro que eu mandei a proposta, ele me ligou, pô, vem pra cá pra gente poder conversar. Falei, cara, tá maluco, R$ 150 mil, isso aqui, cara, pago no máximo 120. Eu falei, pô, Rony, só 120?
Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, né? Só que tem um porém. Eu vou te pagar 30% agora e vou te pagar os 70% quando você entregar o site pronto. Tá. Eu falei, pô, beleza, cara. 30 mil reais ali, eu ganhava 4, são 10 meses de mensalidade, né? Não fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. E aí, cara, eu lembro que a gente assinou o termo de compromisso, né? Não era contrato ainda. Mas saí de lá super feliz, cara. Liguei na hora pro meu irmão, Rodrigo, pede demissão. Pode vir. Já tenho grana pra poder te pagar, a gente vai desenvolver um projeto pro Luciano Huck. E, cara, foi aí que a outra virada de chave, né? Talvez a primeira grande virada de chave minha empresarial, que foi, cara, onde tudo aconteceu. A gente conseguiu entregar o projeto, a gente refez todo o código, né? Aí o meu irmão, né, que já era programador, cara, começou a me ajudar. A gente começou a ir para um caminho de conhecer o que era cloud. Naquela época não existia AWS, era servidor físico. Era máquina, né? Era máquina, a gente foi num bunker visitar qual que era a nossa máquina que a gente estava lá e etc, na Global Crossing, que era um hosting lá do Rio de Janeiro. E aí, cara, a gente subiu, e aí aquela coisa, né, coisas da vida, né? Eu lembro que a gente subiu o site em soft open, e aí naquela época não era Instagram, era Twitter. Tá. E o Luciano Huck já era muito forte no Twitter. E aí ele lançou o e-commerce, que não era para lançar, né, oficialmente, estava em soft open, a gente não tinha todos os servidores ali ligados. Ele comentou no Twitter e o site caiu em 5 minutos. E ele estava, sei lá, 24 horas no ar. Aí me liga o Rony, chama todos os sócios da reserva, liga para mim, pro meu irmão, cara, domingo de noite. Vamos se reunir, porque, porra, deu merda. A gente chega lá, o Rony super puto, cara, pô, isso não pode acontecer. Falei, Rony, qual a parte que você não entendeu que não podia divulgar isso? Porque não tinha os servidores prontos ainda, né? Não existe escalar a máquina, né? Nós tínhamos que comprar o computador, botar lá, plugar a tomada lá e ter. Mas, cara, foi aprendizado, né? A gente acabou se especializando muito nessa parte de escalabilidade, de hosting. Para do Luciano Huck foi um grande sucesso. Era Use Huck, o nome do site. Irado. Todo sábado aparecia, cara, em letras garrafais. Entra aqui, usehook.com e compra lá a camiseta. Cara, o site vendia mais de 1 milhão por mês. E tinha a nossa marquinha lá. Que animal. A Primórdia lá. Foi o nosso primeiro grande projeto. Cara, e esse projeto abriu portas pra gente de fazer um software muito mais robusto. E aí, naturalmente, essa época, né, que eu me lembro que foi em 2009, foi a época que a Dafit entrou no Brasil. E a Dafit, com aquela cultura da Rocket, né, de ser super agressiva, ela, do dia para noite, ela passou a ser o maior comprador de multimarcas do Brasil. E ela vendia mais que os multimarcas online. E as marcas de moda começaram a se questionar por que essa marca gringa que acabou de abrir um e-commerce de multimarca tá comprando mais do que todos os meus compradores. Então vou montar um e-commerce também. E a gente era o único player especializado em moda. Tinha um case em moda, né? Na época já existia a Vetex, né? A Vetex já tinha lá os seus cases, mas, cara, muito focado ali em Walmart, Nokia, TIM, etc. E a gente era o player de moda. Porque tinha bijuteria, tinha o Zihook e outras marcas de moda. E aí, cara, naturalmente todas as marcas começaram a ir pra gente. 3 anos de história, a gente chegou a ter mais de 100 clientes ativos na base. Caramba. As principais marcas de modas eram nossos clientes, Farm, Limits. E o Rio muito forte sempre com moda também, o Rio né, muito cara? forte com Concentra moda. tudo lá, né? Exato. E aí, cara, puta, foi um momento super legal, que a gente montou uma empresa familiar. Meu pai saiu da Michelin para trabalhar com a gente. Minha mãe passou a trabalhar com a gente, né? Era a nossa secretária administrativa, né? Era o nosso contas a pagar, receber, RH, cara, era tudo. Meu pai sempre foi gestor de projeto, então ele ajudava a gente ali na implementação, né? Na gestão ali dos projetos. Eu ali muito na parte ali de programação do front e na parte comercial, e o meu irmão na parte de back-office, integração e de host. Tá. E aí, cara, foi uma experiência familiar, né? De um negócio que deu certo e que, olha que engraçado, né? Como que as coisas são. Os meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. E eles não se falavam. Caramba! Não se falavam, não se suportavam. Você trouxe os caras pra trabalhar junto. E eles passaram a trabalhar juntos.
E hoje em dia, graças ao fato da gente ter tido que, cara, vamos ter que se relacionar, porque a gente tem que salvar aqui os 2 filhos abandonaram os empregos para poder investir nessa empresa que, se eles não derem certo, a família quebra, né? E aí eles voltaram a se falar, cara, e depois de muitos anos, hoje a gente passa Natais juntos. Que animal, que Olha que coisa história, cara. Que interessante, história né? louca. Ou seja, o fato de eu tentar de novo empreender, chamar o meu irmão e convidar os meus pais para poder estar junto, porque eu tinha um receio, né, de ser traído de novo, não sei o quê. Isso que eu chamei com o meu irmão, acho que foi de uma forma indireta, né? Eu falei, cara, de repente o meu irmão não vai me trair, né? E eu consegui unir minha família de novo. Que animal. E hoje, cara, todos os natais a gente passa junto. Que fantástico isso. Os meus pais se falam super bem, apesar de estarem separados, obviamente. Mas eles voltaram a se falar e hoje a gente é uma família muito unida. Que animal. Porque a gente passou por várias histórias juntos, né? Boas e ruins. Obviamente a gente tá... O long story short, né? Com a nossa parte boa. Só né? deu coisa certa aí, né? Teve momentos de baixa nesse período. Felipe, você olha pra trás, assim, cara, aí, tem metade da tua história aí, né? Ainda tem uma grande parte aí que a gente vai tentar passar por isso também, mas eu queria pegar esse ponto. Cara, você acha que hoje dá pra fazer uma história dessa de novo? Acontecer algo nesse sentido? Na tecnologia? Porque, tem tanta coisa já desenvolvida, já tem tanta empresa rodando, né? A gente estava falando agora há pouco até de empresas gigantescas que diminuíram de tamanho. Você mesmo agora, onde você está, na verdade você está reajustando os ponteiros. Tem espaço para coisas novas crescerem, aparecerem nesse mercado? Olha que pergunta interessante. Lá atrás, a barreira de entrada de você montar uma plataforma de e-commerce era muito alta. Tinha que ter um investimento muito grande. Não tinha venture capital, private equity, não tinha nada disso, né? Não tinha, vou no fundo pegar ali 3 milhões de dólares e vou montar um time, vou programar e depois vou fazer meu go-to-market. Era na raça, né? Não era na garagem, era dentro de casa, era programando, era indo para o mercado. Então, a barreira de entrada, por ser alta, e porque naquela época o empreendedorismo não era tão cool como é hoje, né? Porque eram poucas histórias de sucesso. Tem investimento nisso, né? Eu acho que era mais fácil. O difícil era você arriscar, quero empreender. Tá. Mas eu acho que quando você empreendia, era mais fácil porque tinham poucas concorrências. Eu me lembro que na época eu concorria com Vetex, com Ikeda e com SAP. Né? Então, cara, eles estavam numa briga ali lá isso que eu ia falar. numa outra atmosfera. E eu tava aqui embaixo, cara, sozinho, ganhando um monte de concorrência da Vetex, porque eu era o player especializado naquele segmento. Hoje, com a popularização da inteligência artificial, generativa, de plataformas no-code, qualquer pessoa que não seja um programador, que era muito restrito antes, né? Os founders de startups eram programadores. Hoje, qualquer cara que não sabe programar, mas que conhece bem um problema de um negócio, ele monta uma empresa do dia para a noite. Tanto que eu fui dar uma volta ali no fórum semana passada, né, do Fórum do E-Commerce Brasil, e o que eu vi de plataforma de e-commerce nova lá, que eu nunca tinha escutado falar, aos montes, brotando assim, né, porque ficou mais fácil você programar, né. Hoje você consegue montar um sistema ali em 4 horas ali de ChatGPT, plataforma no-code, um Zapier da vida, você monta uma estrutura. Então, acho que a barreira de entrada diminuiu muito. Sim. Mas, obviamente, eu acho que o ímpeto, né, do empreendedor, de, cara, perseverança, de estar acreditando naquele negócio, de conhecer a fundo o problema, eu acho que é aqui que está o grande diferencial. Né? E o cara acreditar que empreender é cheio de altos e baixos. Ele não pode desistir no primeiro momento. Mas eu acho que a concorrência hoje ela é muito maior, é mais difícil. Eu acredito que sim, porque tinham 280 expositores de soluções para o mercado, né? E, cara, é o que você falou, lá atrás, você tinha poucas opções para escolher, do lado do varejo ali, né? Do lado de quem escolhe a opção de tecnologia. Ele tinha 3, 4 ali que ele tinha que comparar. Hoje ele tem muitas outras opções. Ele chega lá e pergunta, cara, por onde eu entro? Qual que é a minha porta de entrada? Qual que é a minha segunda opção? Eu vou ter uma segunda opção? Não vou? E aí, do lado da tecnologia, do empreendedor, também assim, cara, como é que eu escalo esse negócio? Exato. Porque hoje eu vivo uma situação parecida, vamos dizer assim, né?
de uma solução que não era destino de ninguém, né? Eu falo muito sobre isso com o meu time. Ninguém acorda de manhã pensando numa empresa grega de tecnologia que eu preciso ter dentro de casa para fazer meu e-commerce vender mais. Há um tempo atrás, a Primordia virou destino. A Vetex é destino. Como é que você se torna destino nesse negócio gigante que é hoje, que é o e-commerce, cara? Exato. Eu acho que esse é o grande diferencial. Tipo, tá, como é que eu me torno um destino de uma solução que as pessoas vão buscar a minha empresa para estar lá? Você criar a demanda, né? É. Exato. E como é que você imagina hoje, né, esse growth? A gente falou um pouquinho Uhum. disso. Como é que o growth saudável, né? Porque também, apesar de você falar que tem facilidade hoje de pegar investidor, o investidor também não está mais dando dinheiro a qualquer custo. Não, exato. Engraçado que quando a gente volta um pouco na história, né? Talvez qual foi o grande produto que foi sucesso de vendas e que ninguém acordou imaginando que hoje eu preciso disso. Foi o tablet, o iPad. Verdade. Né? O iPad, quando ele surgiu, né, existia muito uma crença de ninguém acorda, pô, preciso de um tablet. É. Né? Já existia o iPhone na época e o iPad foi um grande sucesso de venda. Né? O Steve Jobs ele soube criar a demanda, né, de provocar que você precisa ter. E é engraçado que a gente está vivendo, né? Hoje eu estou à frente ali da Infracommerce, que é uma empresa de full commerce, né? Então olha que Você engraçado, né? voltou lá atrás, né? Da sua história. Quase 20 anos depois, eu entrei na maior empresa do segmento, uma empresa de capital aberto, líder em mais de 9 países, que faz o que eu nasci fazendo, né? A minha primeira experiência como empreendedor há quase 20 anos atrás. Só que há 20 anos atrás foi isso que você falou, né? As empresas ou procuravam plataforma de e-commerce ou procuravam um player de full commerce para poder montar a sua operação. Né? Hoje todo mundo faz dentro de casa, porque você tem um monte de profissional, você contrata a plataforma assim, tem um monte de agência digital que implementa a sua loja fácil, é tudo plug and play, RP, integrador, gateway, meio de pagamento. Então, a complexidade ela diminuiu, né, para fazer o go-to-marketing. E aí o grande desafio da infra hoje também é um pouco disso, né? Como que a gente cria essa demanda, né? Como que a gente rejuvenesce, né, esse modelo de negócio que lá atrás era um destino para quem queria montar uma loja online, que hoje deixa de ser. Né? Então, acho que... e aí sair um pouquinho da zona de conforto, sair um pouquinho ali da caixinha e começar a pensar nos problemas. Porque todo empreendedor de sucesso, ele começou pensando nos problemas. Quais são os problemas que o varejo passa hoje, que era diferente dos problemas que o varejo passava lá atrás? E como que eu consigo criar um pitch, uma jornada, uma copy em cima desse novo problema e começar a povoar o mercado, evangelizar o mercado em cima desse novo problema que ele pode estar não enxergando, Sim. mas que ele existe, né? E que a gente possa vender nossa solução. Né? Se a gente faz também uma analogia com a Vetex, né? Quando a Vetex ela foi a primeira plataforma aqui da América Latina a defender o modelo de SaaS, naquela época todo mundo era on-premise. Todo mundo queria ter o código dentro de casa, né? Não, eu quero ter a propriedade do código. Eu vou contratar a SAP, a IBM, a Oracle, porque eu quero comprar o código, quero montar o meu batalhão de analistas, desenvolvedores e quero fazer o que quiser com o código. Né? Lá na Vetex a gente teve que mudar o mindset e provar, caramba, você está enxergando o problema de uma outra forma, porque isso aqui cria um problema para você, né? De custo, de ineficiência, de obsolescência programada, de peso em termos de PNL, que no modelo SaaS não tem. Obviamente não é do dia para a noite, né? Foram bastante meses e anos, né? Defendendo o modelo, justificando por A mais B, criando formas, estratégias de evangelizar o mercado, com consultorias, com palestras, com conteúdos, com artigos, até que hoje ninguém mais pensa em on-premise. Sim. Todo mundo vai para o SaaS. Né? Então acho que não é um trabalho do dia para a noite, né? Mas se você olhar qualquer modelo de negócio, ele vai ter um problema que você tem que debruçar e imergir nesse problema para você começar a pensar como que eu crio um pitch, como que eu evangelizo o mercado
para dizer para ele que ele precisa olhar para esse problema Verdade. e que eu tenho a solução para isso. É isso aí. Boa, boa. Eu estava discutindo numa reunião agora há pouco, e até a forma de vender você está mudando, né? O que falar para o cliente, né? Porque não é só mais também preço. Exato. Né? Mudou o mindset do outro lado, está mais inteligente, já sabe, já passou por alguns problemas, como você colocou aqui, né? Então as empresas já não estão mais ali, vamos ver o que é isso aqui, vamos ver o que é e-commerce. Não, os caras já sabem o que é, eles já sabem para onde eles querem ir. E aí como é que você está entendendo, como é que é o novo formato de venda? Como a gente vai vender solução e vai vender tecnologia daqui para frente? Boa. Se você for olhar hoje o nosso cenário macroeconômico aqui no Brasil, o que acaba de vez com o varejo é a taxa de juros alta. Né? E a gente está aqui, estacionou ali em 10,5%, 11%. E, obviamente, quando você começa a ter uma taxa de juros alta, você começa a ter uma bola de neve. Você começa a ter um endividamento muito grande do consumidor, que deixa de comprar supérfluos, e isso afeta diretamente o varejo, e o varejo, por carregar o estoque, ou se alavancar no crescimento de vendas através de pega dinheiro no banco, abre uma loja nova, numa praça nova, compra estoque e vende mais. Uhum. E é constante. E aí quando você está super alavancado, né, carregando muito estoque em praças onde não são 100% rentáveis, e você tem uma taxa de juros durante muito tempo alta, o varejo começa a sucumbir. E é o que está acontecendo hoje na prática, né? A gente passa uma maré de RJs, né? De recuperação judicial no varejo sem precedente. A gente nunca viu tanta empresa abrindo RJ como a gente tem visto hoje. E não são qualquer empresas, né? São empresas líderes de segmento. Uma Americanas, por exemplo, né? O maior player do varejo nacional, maior referência, top 1 de vendas online, né? O grupo B2W, abrindo RJ e desistindo das marcas Submarino, por exemplo, né? Que na nossa época foi bateu uma dorzinha nesse dia. O grande ícone, né? Talvez o grande referência, né? Para o nosso negócio. Polishop, Marisa, enfim, cara, dá para fazer uma lista aqui de... Mas isso também veio muito de encontro com o que aconteceu com pandemia, né? Um pós-pandemia, você tem ali um monte de loja física, shopping center, cobra aluguel e tudo, e as empresas ali durante 1 ano e meio, 2, ficaram com as lojas abrindo e fechando, né? Então também teve esse embate, né? A pandemia, ela teve um efeito rebote na nossa crise atual, né? Então a gente fechou as lojas físicas, Sim. Né? Aquela loucura do online, então todo mundo começando a vender online rápido pra cacete e tal, todo mundo vendendo muito, né? Começou a ver que o modelo do Omnichannel realmente funciona e que quando você ganha escala no e-commerce você consegue ser rentável, né? Então você vê as ações das empresas Magalu, Americanas, cara, tudo voando, apresentando EBITDA positivo e etc. E aí quando passou a pandemia, volta para a loja física, mas com e-commerce já num patamar de faturamento alto. Começa a enxugar um pouquinho a estrutura, né? Começa a ver muitas empresas ali fazendo o dever de casa de enxugar para poder aumentar a rentabilidade, né? E as empresas que fizeram isso muito bem feito, é o mercado de moda, né? Arezzo, Grupo Soma, conseguiram executar bem esses processos de enxugar e aumentar lucro, EBITDA e etc. Hoje estão voando. As empresas que não conseguiram reagir pós-pandemia, hoje em dia estão quebrando porque com os juros altos, né? Com dívida e etc., começa a ficar muito difícil. E aí, pegando um pouco do gancho da tua pergunta, né? Qual que é o novo momento hoje, né? Desse modelo de full commerce exclusivamente? É como que eu consigo, como uma companhia, levar a economia, o ganho de margem, sem comprometer a escala e eficiência para esse varejo que precisa mudar de um modelo de custo fixo para o modelo variável. Tá. Né? Porque vamos pegar o caso aqui da Americanas, né? Vou botar aqui números hipotéticos. Ela gastava 1 bi por ano com centro de distribuição e tinha 10 bilhões de venda no canal online. Né? Então, você tinha um percentual que representava aquela operação logística para ele, que dentro da operação dele ali se pagava. Quando ela sai de um faturamento de 10 bilhões para um faturamento de 600 milhões de reais,
ela continua pagando 1 bi Uhum. de centro logístico. E não tem o que ela faça para poder percentualmente reduzir aquele valor. Só que isso tem na logística, isso tem no saque, isso tem na plataforma de e-commerce. Tudo que tem um custo para se manter, custo de sustentação fixo, percentualmente ele cresce ou ele diminui de acordo com o que você tem de faturamento. Se eu tenho plataforma própria, se eu tenho saque próprio, se eu tenho logística própria e N outras operações próprias que têm um custo fixo, quando eu caio de 10 bilhões para 600 milhões de receita, esse meu custo percentual ele vai nas alturas. E isso tem acontecido com várias empresas, né? Não só com Americanas, mas com várias outras, né? Que caíram muitas vendas, né? Que está com custo fixo muito alto. E aí, nesse momento, a operação de full commerce ela passa a ser talvez o salvador do varejo. Tá. Né? Porque eu consigo, do dia para a noite, migrar o sistema de custo fixo dele para um custo variável, que vai ser um percentual da operação dele, que ele vai estar sempre volátil. Né? Ele se mantém um percentual quando ele está crescendo, mas se ele estiver diminuindo, ele diminui junto. Sim. Então ele passa a ser um modelo muito mais asset light, né? E muito mais independente de crises, de taxa de juros, etc., como é hoje. Tá. Né? Então acho que nesse papel de criar a demanda, né, e como que a gente reinventa o modelo de full commerce, a gente está indo muito numa tese de a nossa concorrência hoje não é mais os nossos players que oferecem o mesmo serviço que a gente. Né? Eu acho que o mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo. A nossa concorrência hoje é provar para quem tem operação própria que eu consigo fazer a mesma operação dele muito mais barato do que ele faz hoje dentro de casa, talvez muito mais eficiência do que ele, e a percepção que ele tem de propriedade, do domínio da operação que ele vai perder, ele vai compensar em experiência para o consumidor e margem na veia para ele. Né? Tá. Então, acho que parte do processo de mudar, né, o pitch de venda está muito em cima disso. Né? A gente ser consultor, olhar para a operação dele, entender custo linha por linha e como que eu consigo melhorar os indicadores de qualidade, de eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir o custo dele. Legal. A gente, dentro da Upstream, a gente não está nesse nível, né? Porque a gente atua muito mais na parte marketing da coisa, né? Não tem tanto o custo fixo pesado, né? É mídia, é investimento, o cara já naturalmente investe mais ou menos de acordo com a sazonalidade, né? A gente ajuda muito na questão de recuperar vendas perdidas também, né? O que é super legal. É super fácil vender isso. Pô, você está perdendo dinheiro, eu vou te trazer dinheiro de volta. Então isso fica fácil de vender. Mas a gente, mesmo assim, cara, a gente percebe também que não é só vender produto, não é só vender solução. Eu preciso entender de negócio. Eu preciso entender a dor do cara. Eu preciso saber que, do outro lado também, a equipe está diminuindo. E tem menos gente cuidando de e-commerce também. Ou seja, ele precisa de braço. E ele não pode contratar mais pessoas. E mais uma solução na mão do cara é problema, né? Exato. Puta, vou ter que gerenciar mais um troço aqui. Eu já sei que eu tenho que ter Meta e Google que eu não posso abrir mão. Mas o resto, cara, pode ser que eu possa escolher não ter, né? O CRM é uma coisa que vem tomando mais força. As pessoas têm entendido que, trazer cliente novo todo dia é caro. É mais fácil ter um CRM bem trabalhado e trazer cliente de volta. Só que a gente vem também com uma questão de ser um braço esquerdo direito estratégico. Então, eu acho que esse pitch mudando também para o nosso lado vem acontecendo. Eu não posso mais só falar de solução. Eu tenho que mostrar que, além de solução, eu sou um braço esquerdo direito do cara na parte estratégica, operacional, muito parecido até com o que você está propondo do teu lado. Esse ponto que você falou, eu acho é o que difere as empresas de sucesso e as empresas que não têm sucesso. Né? Você falou bastante sobre solução. O que eu vejo muito hoje no mercado é a empresa vendendo serviço. Tá. E até isso na infra-commerce acontecer de certa forma, né? Não, a gente tem um serviço de logística, um serviço de frete. Eu falei, cara, não fala mais esse serviço, porque se você vende serviço, você vende commodity. Se você vende commodity, você vende preço. Ele sempre vai olhar para você como o cara mais barato, e se não for mais barato, ele não vai olhar para você. E você entra numa concorrência desleal de quem é mais eficiente ou quem está começando agora pode diminuir o preço para poder ganhar mercado. E você sai de uma relação de parceria estratégica
para uma relação de cliente-fornecedor, né? O que o varejo precisa hoje é uma relação estratégica, não mais de cliente-fornecedor, mas de um braço direito, né, que vai poder me ajudar a reduzir custo ou aumentar a venda. Então, qualquer solução que você venda hoje no mercado, ele tem que endereçar ou um ou esses dois, né? O que você faz? Cara, eu te ajudo a aumentar as suas vendas entregando XYZ. Ou não, eu ajudo a aumentar as suas vendas reduzindo seu custo de aquisição. Como que eu faço isso? Eu sou um parceiro estratégico que vou te pegar aqui no braço e vou te mostrar o caminho. É isso que o varejo precisa. Sim. O que a gente vê muito no mercado, e por isso que tem 300 expositores no evento hoje, e você fica meio perdido ali sobre o que você faz. Cara, pô, não, eu vendo isso aqui, eu vendo disparador de e-mail, eu vendo plataforma de e-commerce. Não, cara, eu vendo uma solução para você poder vender através de um canal digital com muito menos custo, com mais taxa de conversão. Sim. Né? O mindset da VTEX sempre foi esse, né? A gente era... Agregar valor também, né, cara? A gente entregava valor, a gente não era plataforma de e-commerce, né? A gente era plataforma de e-commerce que entregava maior taxa de conversão, né, pelo Smart Checkout lá na época, e com isso eu reduzia a sua maior linha, que era custo de aquisição de clientes. Verdade. Né? Esse era o nosso mantra lá, né? A gente sempre vendeu a solução. E sempre foi isso, né, cara? Pegava no braço ali e mostrava por A mais B. A gente se propunha a ser os especialistas da coisa. Exato. Né? E, cara, de fornecedor, o mercado tá cheio, tá lotado, né? Mas de parceiros que querem ajudar o varejo a sobreviver vendendo mais e gastando menos, são poucos. Precisa ter profundidade. Sim. Precisa ter vontade, né, de querer fazer. Verdade. E dar trabalho. Pô, né? No final é isso. Pra caramba, né? Porque é aquela história, você vai vender quantidade, aí você vai botar 1000 clientes para dentro, ou você vai botar, de repente, 50, 100, mas que vão ter um valor agregado maior e que você vai agregar mais valor para ele também, né? Exato. Porque eu falo pro time o seguinte, se o cara perceber que a gente é custo, em 2 meses ele desliga a gente. Exato. É um supérfluo, né? Agora, se ele perceber que a gente está agregando valor, não só como vendas recuperadas ou vendas novas, mas a gente também ajuda ele a pensar numa outra área, sendo mais estratégico, dando insight pro cara. Meu, vamos junto. Não, isso aqui não precisa fazer, deixa que eu faço. E não ser robótico, né, cara? Porque também tem uma tendência muito grande hoje de você ter muita ferramenta e você ter muito atendimento que é robótico. A pessoa tem que, para chegar em alguém, não dá, né? As pessoas reclamam muito de atendimento, né? E quanto mais humanizado, e não é uma palavra humanizado de um robô que está humanizado, não, humano mesmo, ser humano que tem lá, que vai atender pelo WhatsApp. Um parceiro. Um parceiro. É isso. Resume-se bem. Fê, você falou muito de VTEX também, foi onde a gente mais ficou junto, trabalhamos junto. Quanto tempo de VTEX? E como é que foi a tua chegada lá? Então, engraçado, né? A VTEX, eu conheci o Mariano Geraldo em Chicago, num jantar de brasileiros, numa feira que chamava Shop.org. Existe a Shop.org ainda? Não existe não mais. Né? Porque a Shop.org ela era uma feira de e-commerce da NRF. Ah, pode crer. Então tinha NRF em janeiro, que era só varejo físico, retail, e tinha o Shop.org, que era, cada ano era uma cidade, e que acontecia ali, acho que era julho ou agosto, não lembro agora qual que era a data específica. E, obviamente, eles já sabiam da gente, né? Porque a gente acabava pegando bastante concorrência ali das marcas de moda, né? E aí, num desses jantares de brasileiro, tava todo o time da VTEX lá, e aí me apresentaram o Mariano, e aí eu me lembro que você que tá roubando os nossos clientes nas concorrências e tal. Pô, legal, a gente bateu um papo lá, vamos marcar de se conhecer lá no Brasil, quando a gente voltar. Nessa época, a VTEX tinha um escritório ali em Botafogo, a gente ficava ali na Barra da Tijuca. A gente combinou, isso foi em 2013. Junho de 2013. Aí eu me lembro que a gente marcou um almoço, né, pro meu irmão também conhecer ali o Mariano Geraldo. A gente foi no restaurante ali em Botafogo. E depois foi conhecer a estrutura ali da VTEX ali em Botafogo. A gente contou um pouquinho da nossa história, né? Como que a gente conseguiu chegar lá, quais eram os nossos cases, quais eram os nossos maiores desafios como empreendedor, o que a gente enxergava como um sonho grande, né? Nosso lá dentro do nosso ecossistema menor ali de Primórdia, etc. Foi um papo super legal. Acho que o Santo
colou ali na conversa, só que a gente não fechou nada, Tá. né? Mas ele chegou a fazer uma proposta ali pra, tipo, ou ele Cara, deixou de subentendido que ele queria. não, ele chegou, ele mostrou interesse, Tá, né, de que fazia sentido a gente estar junto, né, porque a gente tinha os mesmos objetivos, tinha os mesmos sonhos, estava no tá, mesmo mercado, não fazia sentido a gente ficar brigando pelo mesmo mercado se a gente podia estar unindo forças, que a nossa concorrência era contra uma Oracle, uma SAP, uma IBM, e não entre nós brasileiros ali, cariocas empreendedores. tá. Fazia sentido total, né? Só que a gente acabou que não evoluiu, né? Não deu muita liga. Passou-se um ano, né? A gente se encontrou de novo, né? No Shopping Org de novo, numa outra cidade. Uhum. E aí a gente, obviamente, continuava crescendo, né? Continuava ganhando bastante mercado, né? Quantos dentro clientes a Primória chegou a ter? Cara, naquela época a gente devia estar com 130 clientes ativos. E aí, obviamente, a gente quase que dobrou de um ano para o outro, né? Ali de 13 para 14. E, cara, 2013, né? Nesses altos e baixos, a gente estava quase quebrando. Caramba. A gente tinha de dívida, né? De empréstimo em banco, na época, quase uma vez a nossa receita bruta, né? Então, cara, tava complicado. E aí, eu lembro que a gente fechou um grupo grande de moda no Rio de Janeiro, que, cara, deu um alívio, e a partir dali as coisas começaram, a gente até ganhou um aumento. Eu fiquei anos lá na Primordia ganhando um salário super baixo, porque a prioridade era pagar os funcionários Claro. e depois era Esse é pagar o empreendedor. depois era Dono de pagar os negócio. sócios. E aí eu me lembro que quando a gente fechou o grupo IT Brands, né, lá no Rio de Janeiro, que eram 5 marcas super relevantes, foi um projeto grande que a gente começou, puta, quase que dobrou o faturamento, começou a sobrar dinheiro, a gente começou a quitar dívida e aumentou nosso salário, cara. Foi uma época Animal. de abundância. Mas que nesse ano a gente levou. Eu fui para os Estados Unidos para essa feira com mais 2 funcionários meus, né? Imagina, empresa pequenininha, levando uma comitiva de 3 funcionários, né? A Vetex levava 5 na época, a gente era quase o mesmo tamanho ali Puta recado, né? Foi legal. E aí, cara, pô, né, Mariana, né? Pô, a gente, cara, não se falou e tal, vamos ver se a gente evolui aquela conversa e tal. Eu falei, cara, mano, a gente tá seguindo o barco, né? Vou Obviamente voando aqui. a gente continua aqui com desejo, mas a gente continua seguindo o nosso caminho independente. E aí, cara, eu me lembro que foi em julho esse evento. A gente voltou e, cara, já voltou, cara, vamos assinar aqui um NDA, abre aqui teu número aqui, vamos fazer uma proposta pra vocês, a gente quer se juntar ainda esse ano. Caramba. E aí, cara, foi uma coisa de 3 meses, né, cara? Foi uma correria ali, NDA, com advogado, não sei o que, blá, e etc. E acabou que a gente assinou contrato quase no Black Friday. Eita. No Black Friday de 2014, tava em São Paulo, a gente assinou. Cara, no dia seguinte, eu já tava morando em São Paulo e assumindo uma posição lá na Vetex, no escritório de São Paulo, né? Nunca tinha imaginado sair do Rio de Janeiro, né? Pois Da é. minha zona de conforto lá. Fazia parte do deal, né? Eu ir para São Paulo. E, cara, aceitei. Hoje em dia, São Paulo, para mim, eu não saio mais daqui, assim. Acho que eu nunca imaginei falar isso, né? Um carioca da gema, surfista que vivia na praia. A selva de pedra de São Paulo. E vim para São Paulo e, cara, graças a Deus eu dei super bem. Fui super bem recebido aqui pelos paulistas e pelos cariocas, né? Que teve um êxodo muito grande, né? De carioca aqui para São Paulo. Me dei muito bem aqui com a cidade. E, cara, os meus filhos nasceram no Rio, mas moram em São Paulo desde que se conhece por gente. Minha esposa veio também. Hoje em dia, eu amo São Paulo, assim. Acho que Legal. é o lugar que eu não mudaria mais. E aí a gente acabou se juntando, né? Migramos, cara, quase 95% da base de clientes da Primordia para a Vetex, né? A Vetex deu um salto gigantesco ali no segmento de moda, fechou C&A, começou a fechar um monte de marcas, depois veio o Grupo Soma, e hoje a Vetex é a potência que é Sim. no mercado de moda, muito graças a essa fusão que teve lá com a Primordia na época. E eu me lembro que foi engraçado que eu tinha 29 anos na época, né? E quando eu tava começando ali, tipo, indo pro caminhar de
botamos aqui, vamos assinar o contrato. Eu falei, caramba, cara, 29 anos, nunca imaginei que estaria começando do zero, montando o negócio e que estaria vendendo para o maior player do Brasil, né? Nosso maior concorrente, a nossa maior referência, vendendo o nosso negócio, que nada mais é do que, acho que um selo de qualidade, né? Sim, Que sem você dúvida. foi bem sucedido naquilo que você se propôs a fazer naquele momento. Né? Então, acho que era muito mais simbolismo para mim de, cara, puta, eu comecei do zero de novo, ganhando R$ 400 numa lojinha de bijuteria, fechei o primeiro grande cliente com a reserva, a gente quase quebrou 2 vezes, quase deixei de falar com meu irmão, quase briguei com a minha mãe, cara, nessa confusão, né, do que é empreender, e a gente conseguiu, puta, fazer um negócio. Mas o mais louco disso é que na época, né, 29 anos, eu, obviamente, pô, vim de uma situação familiar que não era rica, né, mas eu sempre tive sonhos, carrão, cobertura, e eu falei, caramba, o que eu vou comprar com esse dinheiro? E aí, obviamente, não era muito dinheiro na época, né, mas já era muito dinheiro. E aí eu comecei a pensar, puta, mas se eu comprar uma cobertura no Leblon, comprar uma Ferrari, um Porsche, etc., vai sobrar tanto, aí para eu pagar isso aqui, mais isso aqui, meu dinheiro vai acabar em um ano, eu vou ser pobre de novo. Aí comecei a fazer conta e falei, cara, acho que talvez essa venda não vai resolver minha vida, e se eu for muito alvoroço Uhum. como gastar o dinheiro, né, e não como poupar, naquela época não existia mentalidade de, pô, Sim. vou pra bolsa, vou investir dinheiro. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho um grande risco de quebrar. E aí, Uma boa sabedoria que você teve, né? me lembro que eu mandei um e-mail pro Mariano, falei, Mariano, a gente precisa refazer a nossa proposta. Não, mas a gente tá indo pro contrato já, não tem como mudar. Não, eu falei, cara, eu não quero nessas condições, senão não vai rolar. Não, mas o que aconteceu? O Diel, na época, era 80% em dinheiro e 20% em ações. Eu falei, cara, não, eu quero 80% em ação e 20% em dinheiro. Mas por quê, cara? Resolve tua vida logo agora, não sei o quê. Pô, compra suas coisas, resolve teus problemas financeiros. Eu falei, cara, com uns 20% eu consigo resolver os meus sonhos, meus problemas financeiros, mas eu quero continuar no risco como empreendedor, para continuar dando o meu gás até algum grande evento de liquidação que venha a ocorrer, com 29 anos. Olha, que visão. E, ó, cara, naquela época a Vetex ela tinha 200 funcionários, valia R$ 200 milhões. Tipo assim, não era longe, muito longe, né, do que era. Tinha 3 países, tinha Argentina Aham. e Colômbia, se eu não me E, engano. cara, eu fico imaginando a tua cabeça depois, né? Porque você faz um IPO de Vetex. Exato. E aí acho que você fez a sua vida. Não, e olha que engraçado, né? Porque quando nessas discussões ali do M&A com o Mariano, com o Geraldo, onde a gente, cara, qual que é o teu sonho? Eles desde o começo desenharam que eles queriam abrir capital. Tá. Sempre isso teve no plano deles. E o plano ali, quando a gente fez o M&A, era 5 anos. Então, cara, depois de 5 anos, a gente deve caminhar aqui, a gente vai estar com tanto de faturamento, a gente vai estar em tantos países, a gente deve abrir capital. Inicialmente era B3, né? Não era nem, imaginava abrir ali na Bolsa de Nova York ou Nasdaq e tal. Porque, cara, naquela época a receita em dólar da Vetex devia ser 5%, né? Não era o que é hoje, que é mais do que o Brasil. E aí, cara, obviamente, né? Durante toda a trajetória ali, né, à frente da Vetex aqui no Brasil, o IPO não foi 5 anos, né? O plano acabou que ia ser quase 10 anos, né? Ia ser o dobro do que eu estava disposto como empreendedor, né? Eu falei, puta, era 5 anos para ser rico, agora vai ser 10. Você não enxergava mais aquele dinheiro, né? Porque capital fechado, você não tinha muito o que fazer. E aí, pro bem e pro mal, veio a pandemia. A pandemia foi o grande Alavancador, né? acelerador, né? O encurtador da jornada da Vetex até o IPO. Eu me lembro que, desde que eu entrei, a Vetex tinha feito uma troca de fundo, né? A Riverwood comprou a parte da Naspers 4 meses depois ali do que a gente já estava dentro da companhia.
né? A River Woods entrou ali como sócia, entrou no conselho e criou todo o planejamento ali de IPO. E desde então a gente nunca teve nenhuma... Não tinha bônus, não tinha dividendos, né? Não tinha nada disso, né? Era salário de empreendedor, né? Que não era lá essas coisas, não era salário de executivo, de uma SAP, de uma Salesforce, etc. Então a gente sempre foi roendo o osso, cara, durante muitos anos de Vetex. Até que veio o momento ali de pré-IPO, né? Que a gente começou a conversar com os fundos, aí veio o SoftBank. E o SoftBank já fez um aporte de quase 200 milhões de dólares na Vetex, já posicionou ali o nosso valuation ali para mais de $1 bilhão na época, que pra gente já era, caramba, agora eu tenho tantos milhões ali de Faz a patrimônio, conta. né? Já começar a fazer a conta na cabeça e etc. E aí veio a pandemia, né? E nessa pandemia a Vetex ela quase que dobrou, Sim. né? De tamanho para o modelo que lá atrás, né, o Mariano e o Geraldo tinham desenhado, que era um modelo de ecossistema, né? Porque se você fosse imaginar que a Vetex, se ela implementasse dentro de casa, se ela integrasse com os RPs WMS dentro de casa, quando veio a pandemia, ela não conseguiria absorver a quantidade de clientes que ela absorveu. Como ela veio criando o ecossistema desde 2014, 2013, Escalou. e na época da pandemia tinha 100 agências, tinha 20 integradores, mais de 200 empresas no ecossistema, totalmente integrados com a Vetex, a subida de uma loja nova era muito rápida. Então teve um enxame, né, de clientes novos na Vetex. Fora isso, as marcas começaram a vender muito mais de forma digital, porque fecharam as lojas físicas. O faturamento da Vetex cresceu, né, de clientes recorrentes e de novos clientes. E aí acelerou o movimento de IPO. E eu me lembro que estando lá em Nova York, né, no dia... A gente foi visitar a NYSE, né, a Bolsa de Nova York, um dia antes do IPO, estava toda com a bandeira da Vetex toda rosa lá, isso era quase Emblemático 11h30 da demais. noite, etc. E tava lá, tava eu, meu irmão, tava o Patrick, tava o Rafinha, o Luiz Paulo, e lá a gente ficou relembrando, falei, caramba, cara, quem imaginar, né, que aqueles caras lá do Rio de Janeiro, que uma plataformazinha feita em Magento e etc., estariam aqui hoje, né, na principal bolsa do mundo, né, abrindo capital e representando a força do empreendedorismo brasileiro e de uma tecnologia que desafiou o status quo de mais de 30 países pelo mundo, e a gente estava lá, né? Então acho que foi um simbolismo bem legal, né, que a gente se abraçou lá e é difícil, né? Porque você permanecer junto, né? Durante muito tempo, com altos e baixos, você tem que ter muita perseverança. Pra caramba, pra caramba. Qual que é o sabor, Felipe, disso tudo que você olha assim pra trás e fala assim, cara, tem ainda fôlego pra mais coisa? E aí a gente já te pergunta o final, né? Pra você trazer aí as suas ideias pra gente pendurar no varal. Então me diga, temos mais pra ver de Felipe? E o que você vê pro futuro? E as suas 3 ideias para você pendurar no varal de hoje? Boa. Cara, assim, o sabor, eu acho que foi como eu vou falar assim? Porque, de novo, né? Se a gente volta toda essa história aqui lá atrás, meus amigos até brincam de infância, né, cara? De longe eu era o cara que ninguém apostaria, né? Pô, se a gente fosse pegar ali, naquele grupinho ali de adolescentes era o azarão mesmo. Quem que é o cavalo paraguaio ali que ninguém aposta era o Felipe. Eu sempre fui do contra, né? Meus amigos jogavam futevôlei, eu jogava vôlei. Meus amigos gostavam de surf, eu era do bodyboard. Meus amigos iam para BNDES, Petrobras, estava empreendendo. Então eu sempre estava remando contra a maré, né? Quando na época eu deveria estar remando junto com eles. Obviamente todos meus amigos meus, a grande maioria ali são super bem sucedidos e tal, mas eu fui o cavalo paraguaio ali que deu certo, né? Eu acho que no final ali foi que eu tinha um mantra, né, na minha cabeça de que desde todos os insights, acho que Deus foi me dando durante a minha vida, desde a Olimpíada de Matemática, do primeiro dia que eu desisti de ir para a universidade e fui estudar mais um ano, de eu ter me formado na PUC com 10,
de eu ter saído da minha empresa, que eu estava bem empregado, para montar um negócio, porra, de eu ter chamado meu irmão para trabalhar, de eu ter unido... Então, acho que todos esses momentos, acho que Deus foi direcionando, de certa forma ali, de uma forma errônea, né? Imagina, a quantidade de empresas familiares que dá errado no Brasil é gigantesco, né? E eu A fui chance de empreender dar pau é muito grande. e, cara, deu certo. Acho que eu fui sendo direcionado ali, acho que para uma força divina. E eu acho que o maior sabor, né, acho que de eu estar lá foi que eu consegui reagir para essa força. Porque acho que no final, né, quem não é católico ou quem não tem uma religião, a gente só recorre a uma força divina quando a gente está precisando, né, quando a gente está no fundo do poço. Mas a gente não sabe enxergar como que ele está direcionando, né? E aquela frase, né, de Deus escreve certo por linhas tortas é a história da minha vida. Eu fui em todas as linhas tortas possíveis e no final deu uma história feliz. Então acho que muito do sabor disso foi que acho que eu consegui interpretar a forma que ele foi me direcionando pro caminho certo. Mesmo sabendo que ia ter percalços e caminhos ali no longo da minha vida, mas que, graças a Deus, aí acho que a Deus, a competência e Claro. a vários fatores ali, acho que deu certo. E as suas ideias para pendurar no varal? 3. Há ideias, né? Os insights aí. Cara, isso aconteceu em 21. Tem 3 anos atrás. Eu tinha 37 anos. Aí se eu for pensar assim, puta, cara, 37 anos, já estava na minha terceira empresa, já tinha feito um IPO, tinha me resolvido financeiramente, e os meus filhos, estava bem, né? Acho que não precisava mais provar nada para ninguém, e os meus filhos tinham na época um 5 e outro 4 anos. Né? E aí, 36 anos, bem-sucedido, resolvido financeiramente, com uma família bonita, com saúde, etc. O que eu poderia pensar mais? Né? E no final, eu sempre tive meus pais muito como exemplo. Né? Tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre trabalhavam muito e, cara, eu me lembro que eu quase não via os meus pais, porque minha mãe saía antes de mim e voltava 8, 9 da noite. Né? Pô, eu pegava ônibus, 1h30 de condução e etc. E eu vivia minha vida muito sozinho, né? Fui descobrindo como que era sem ter um pai presente, uma mãe presente ali, porque eles sempre trabalharam muito para dar minimamente ali uma condição que a gente precisava de ter, cara, comida e um lar para dormir. E quando eu olho como pai, né, e não mais uma figura de empreendedor, de empresário e etc., eu me sinto no dever de passar, acho que esse mesmo respeito e admiração que eu tenho pelos meus pais, para os meus filhos, né? Para não ver que as coisas não caem do céu, que você tem que correr atrás e que é o exemplo que arrasta. Né? Não adianta só eu falar, eu tenho que provar para eles, por A mais B, que se fizer dessa forma é o correto ou não, ou eles vão descobrir o caminho deles, né? Mas minimamente... Então, acho que o que me desafia hoje, no final, eu acho que é eu me reinventar, né? Acho que eu me reinventar do zero, mas mais do que como um empresário, como um pai que está querendo dar um exemplo para os filhos que eu poderia estar confortável, numa casa na praia, curtindo minha vida, mas eu estou ralando de novo, 8, 9, 10 horas por dia, num desafio novo, porque eu ainda sou inquieto, né? Tenho 40 anos, ainda tenho pelo menos 15 anos aí de fôlego no máximo para poder me entregar. Eu acho que ainda tem muita história para escrever, né? Eu acho que aquele foi um capítulo muito bem sucedido da minha vida, mas a vida são cheias de capítulos, né? Eu acho que a gente continua escrevendo novas histórias, etc. Está na metade do seu livrinho, vamos dizer assim, né? Exato. Filipão, obrigado mais uma vez. Valeu por estar aqui. Convite. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.